E seguindo aí com a programação, já estamos aqui com a Tatiane Ferretti, que é diretora de recursos humanos do Trenk Rossi, né? E ela está aqui para falar de RH, sobre RH de verdade em escritório. Por que que é importante o escritório implementar uma área de recursos humanos que vá além do operacional? Por que que isso pode valer a pena para o escritório? Seja bem-vinda, Tati. Obrigada, Marília, pelo convite. Um prazer falar aqui no Legal Management Conference, falar aqui para o teu público. E que responsabilidade depois de falar do Marco, que ele é um fenômeno, um guru aí de desenvolvimento de negócios. Última palestra do dia, mas eu prometo que vai ser leve, vai ser um bate-papo bem gostoso e interativo para a gente segurar essa audiência e trocar algumas figurinhas e compartilhar boas ideias. Deixa eu projetar aqui minha tela. Aí vocês já me confirmam se está todo mundo. E pronto. Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Tá tudo certinho por aí? Agora está em modo de apresentação. Perfeito. Então vamos lá. Fiquem à vontade, podem aí colocando perguntas. Eu vou estar aqui mais pilotando a apresentação, mas se surgirem perguntas, quiser interromper, esse espaço é nosso. Vamos aqui trocar boas experiências e práticas. Tudo bem. Bom, foi bem gostoso preparar essa palestra quando eu vi o tema, né? Por que implementar uma área de RH que vai além do operacional? E isso me fez passar pela cabeça muito da transformação. Eu já estou há 24 anos no mercado jurídico e eu vi profissionalizar muito esse mercado e profissionalizar muito essa área de RH. Eu conheço o Marco porque comecei em marketing jurídico, como uma das pioneiras no país em 2002, e ao longo da minha carreira, há 14 anos, eu transacionei para RH. E fiz essa transição porque tinha muito overlaps, e a gente vai falar aqui agora um pouco do que o RH faz hoje, que se tornou muito estratégico, e por que essa área de marketing e desenvolvimento de negócios me ajudou com isso. Quero aqui, então, primeiro trazer para vocês que quando o RH valoriza o ser humano, o escritório ele vai com certeza colher excelentes frutos. A gente vai conseguir trazer uma boa cultura, olhar para a inovação, pessoas engajadas, e isso vai assegurar o sucesso do escritório. Então, a gente trabalha com pessoas, nós vendemos serviços. As pessoas são os nossos maiores ativos. E é por isso que a gente tem que olhar para os nossos recursos humanos, que, aliás, muitos dos escritórios já nem chamam mais essa área como recurso humano, RH. Aqui no Trend, por exemplo, a gente já chama de gestão de talentos, para ver como é que a gente desenvolve esses talentos e retém esses talentos. Eu achei que valia para começar a história, já que a gente vai falar do RH atual estratégico, lembrar como é que era aquele RH operacional. E achei que não tinha nada mais simbólico do que essa fila das pessoas batendo ponto, porque a referência passada era justamente isso, né? Aquele RH DP, gestão de pessoal, era o DPzão mesmo. Então, assim, na Revolução Industrial, a necessidade ali era estruturar a relação entre empregado e empregador, vínculo de contrato, formas de contrato. Lá para o início do século XX, começou a ter um foco mais voltado para a remuneração. Então, tinha ali as máquinas, padronização de processo, e como é que a gente, então, começava a remunerar as pessoas, pensando ali em eficiência. Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade de pensar em processos mais humanizados e menos burocráticos. E ali começa, então, recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, de uma forma ainda muito tímida. E então, na década de 90, quando as pessoas passam a ter muito mais acesso à informação, a gente começa a olhar para a gestão das pessoas, gestão de talentos e do capital humano. De lá para cá, o que aconteceu? O mundo ficou cada vez mais tecnológico e mais estratégico o RH, porque a gente parou de organizar e gerir recursos e a gente passou a gerir seres humanos. E o que para mim, quando eu penso aqui nesses marcos históricos, acelerou completamente o RH, principalmente em escritórios de advocacia? A pandemia, o Covid-19. Eu falo para vocês assim com propriedade que eu não imaginava, por exemplo, escritórios brasileiros tradicionais trabalhando num esquema de home office ou híbrido como é hoje. Porque era tudo muito tradicional, era tudo presencial. Eu, há 20 e tantos anos nesse mercado, eu não lembro de quando eu conseguia
levar minha filha numa aula de ginástica, para uma natação, porque era aquela coisa rígida e as pessoas queriam te ver lá, sentado na cadeira, na reunião presencial. Então, com a pandemia surgiu aí a adoção do trabalho remoto, a flexibilidade, os modelos híbridos, a questão de saúde mental e bem-estar, porque as pessoas não estavam bem e precisavam de ajuda e de cuidado. A comunicação e as ferramentas digitais que surgiram, Zoom, Teams, os sistemas de projetos para as pessoas conseguirem trabalhar de forma colaborativa, a tal da gestão à distância, que exigiu muita confiança nas pessoas. Eu não estou mais ali, eu não estou sentada ali no teu cangote, mas eu tenho que acreditar que você tem responsabilidade, que você está fazendo, cumprindo o prazo. E, honestamente, o fato de você estar na sua casa não significa que você vai produzir mais ou menos. Quantas vezes a gente já viu a pessoa no escritório, num site, fazendo compra, jogando? Então, as pessoas tiveram que desenvolver não só a confiança da parte do líder, mas o senso de responsabilidade. E a revisão de várias políticas e processos, né? E essas mudanças vieram para ficar. E elas perpetuaram neste cenário pós-pandêmico. E eu percebo hoje, do ponto de vista de recrutamento e atração, que muitas dessas questões viraram, inclusive, apelativo para atrair candidatos. Então, tem candidato que, por que você está considerando vir para cá? É porque é o formato híbrido, onde eu tenho que ir presencial todos os dias. Já deixa de ser atrativa essa questão do presencial todos os dias, por exemplo. Então, trazendo um pouco do RH de hoje, né? O RH de hoje ele tem um planejamento muito mais estratégico, ele olha para indicadores, dados, KPIs, ele ajuda a acelerar o negócio, ele promove entrosamento, colaboratividade entre os times, ele tem um foco em pessoas e cuidar de pessoas. Teve uma expressão que eu ouvi esses dias que eu achei maravilhosa, que é o mesmo do greenwashing, que é quando você faz aquele ESG, que é só fachada, tem o carewashing, que é quando você só finge que está cuidando das pessoas e, na verdade, você não está. Então, olhar para as pessoas se tornou crítico e essencial. O employer branding, como é que você trabalha a sua marca, a atratividade da sua marca, como é que você olha para a gestão comportamental, porque não adianta você ser brilhante tecnicamente se você não tiver comportamento, liderança, gestão de equipe, trato com o cliente. E fica muito mais difícil desenvolver tudo isso remotamente, porque antes a molecada aprendia por observação, sentava numa reunião e percebia como é que o sócio se comportava, como é que era o trato. Então, como é que você vai desenvolvendo essas outras habilidades nesse contexto, né? E olhar para inovação em benefícios e remuneração. Por que eu digo isso? Não é incomum pós-pandemia as pessoas saírem de um trabalho para ganhar menos. E aí, quando você pergunta na entrevista de desligamento, nossa, sério? Mas assim, a proposta não é melhor, não cobriu. Não, mas por que então você topou? Porque é mais perto da minha casa, porque eu estou buscando mais equilíbrio e qualidade de vida, porque minha esposa está grávida e eu quero estar mais perto dela. Então, é muito interessante ver que remuneração não é hoje mais o principal fator para manter alguém engajado e no trabalho uma forma de recompensa. Tem uma série de quesitos aqui que faz com que as pessoas considerem movimentações. Hoje, o RH, e aqui muito olhando para a estrutura que eu tenho no Trend, que é uma estrutura já mais sofisticada, e aí a gente vai falar de quem não tem uma estrutura tão sofisticada, porque eu trouxe aqui exemplos muito práticos para não parecer algo muito utópico ou intangível, sabe? Inatingível. Eu acho que a gente pode desenvolver com os recursos que tiver em casa, e muita coisa aqui a gente usa duplo chapéu para fazer acontecer. Então, recrutamento e seleção, e hoje tem uma série de ferramentas, formas de divulgar vagas, de buscar candidatos. O LinkedIn é a maior fonte hoje para anunciar vagas e atrair pessoas. Toda essa parte de treinamento e de desenvolvimento, e a gente aprofunda isso, conversando um pouco sobre a universidade corporativa, que eu vou dar como exemplo. Acompanhar a carreira, as pessoas querem entender, assim, o que tem para mim, qual é o meu próximo passo, o que eu preciso fazer de diferente, o que eu preciso aprimorar. A questão de diversidade e inclusão, que também caiu aqui no nosso guarda-chuva, e os clientes exigindo isso, e as pessoas exigindo isso. Elas querem se ver num lugar onde elas se encontram, onde tem a representatividade. E os clientes em propostas, cada vez mais perguntando, me traga números, qual é o número de sócias mulheres, quantas pessoas diversas vão estar ali participando do meu time, quais ações afirmativas vocês fazem. E isso passou a ser um plus, e vários clientes, inclusive, trazem isso para critério de desempate, quando as propostas são muito parecidas, o know-how é muito parecido, o preço é muito parecido. Toda essa parte de compensação em benefícios, então,
Vamos parar de olhar só para o VR, para o Vale Transporte. Quais são as necessidades das pessoas hoje? Ah, então eu trabalho 2 dias de casa, eu preciso de alimentação. Ah, hoje eu estou ali remoto, então a vaga da garagem deixou de ser um must-have, onde eu consigo flexibilizar, dar o seu suporte para a internet, pensar nesses modelos assim mais inteligentes, sofisticados e que interesse e atraia o determinado público, olhar para a gestão de desempenho e acompanhar como é que está o desempenho de cada um, com um processo de avaliação, com um processo de desenvolvimento, que seja sério e seja firme. Toda esta parte de bem-estar e qualidade de vida. E não é porque o burnout passou a ser uma questão de passivo trabalhista, ou é porque as pessoas estão estressadas, com sobrecarga, com excesso de informação, sem tempo, e porque as pessoas, depois da pandemia, perceberam que não adianta nada você ter muito dinheiro, você ter uma casa fantástica, se você fica ali trancado o dia inteiro e você é refém e você não tem liberdade, qualidade de vida. Então, as pessoas hoje querem poder ir para a praia no final de semana, poder surfar sem ter que estar com o celular o tempo inteiro, poder curtir os filhos crescerem, porque passa muito rápido, poder levar o filho na natação. Então, olhar para toda essa parte do equilíbrio. Tem a parte de DP, que obviamente continua sendo relevante e super importante ter toda a documentação redondinha e certinha, mas esse DP está muito próximo e conversar com as pessoas, olhar para as relações trabalhistas, a gente trabalha aqui com os sindicatos e sabe que a cada ano é uma surpresa, o que vem de reajuste, o que vem de negociação, o que vem de convenção, mas isso faz parte. Os programas de estágio, que a gente tem que estruturar aqui da forma mais completa possível para que a experiência e a formação do estudante crie as novas sucessões. Se você não tem um bom advogado júnior, você não vai ter amanhã um bom advogado pleno, e ele não vai virar um bom sênior, e ele não vai ser o potencial sócio. A gente tem olhado oportunisticamente para tudo quanto é feiras, eventos, workshops, palestras, que faça sentido a gente ir para beber de outras fontes, né? Para a gente sair um pouco da nossa casinha, mas olhar o que são melhores práticas, o que as pessoas estão pedindo, o que as pessoas querem, o que elas esperam da gente. Olhar para o clima, e isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam, estou saindo de lá porque o clima é ruim, o ambiente é hostil, as pessoas não têm educação, as pessoas são machistas. Então, entender o que o seu clima diz sobre você e qual é o tipo de pessoa que você atrai e como você acultura quem chega para andar nessa mesma linha, né? Planejamento e sucessão, pensando o que vem depois, o engajamento, porque pessoas que estiverem engajadas e fizerem deste projeto um projeto deles, encontram resultado. E eu sempre falei que o sucesso, para você ter um bom time, as pessoas pensarem com cabeça de dono. Então, assim, o seu advogado júnior, o seu advogado pleno, ele tem que pensar com a sua cabeça de sócio, ele tem que pensar interesse dele no negócio como um todo, não ali na ilhazinha dele, no microcosmos e ambiente dele, ele tem que olhar para o todo e ter essa sensação de pertencimento e colaboratividade. Apoio aos líderes, porque está cada vez mais difícil fazer gestão de pessoas e os líderes reportam isso para a gente. Tem questões geracionais, quem nunca ouviu no RH, na minha época, ai, porque quando eu era estagiário, ai, porque eu tinha um sócio que se eu falasse isso me jogava o grampeador. Amigo, mudou. 2024 não existe isso. Assim, é outra época de fato e a gente tem que aprender a lidar com ela e treinar os líderes nesse sentido e olhar para a inovação e análise de dados, porque é assim que a gente consegue mobilizar a liderança, mostrar ganho de eficiência e competitividade. Mas o que acontece hoje, que eu acho que a gente tem aqui de desafio de contrabalanço? O mercado. Então, assim, primeiro a gente começa com competição. Antes a gente concorria lá atrás com escritórios de advocacia, era escritório com escritório. E aí tinha aqueles mais tradicionais, que todo mundo sonhava em ter no currículo, tinha aqueles mais boutiques, que eram mais refinados, tinha aqueles que tinham os acordos de cooperação, que as pessoas viam como internacionais, tinham outro apelo. Mas agora a gente compete com todo mundo. Assim, eu tenho pessoas que estão saindo daqui porque estão indo para a startup. Estão saindo daqui porque querem ir para Lotex e querem experimentar outras coisas, ou porque vão fazer uma consultoria, ou porque vai trabalhar em fundos. Ou quantos spin-off a gente viu nos últimos tempos, pessoas extremamente qualificadas, de muita qualidade e visibilidade no mercado, que montaram ali seu boutique especializado, com uma estrutura bem mais enxuta, menor, menos pessoas, trabalhando possivelmente remotamente, conseguindo cobrar muito menos. Que daí a gente vai para o próximo ponto, a pressão por preço, né? Como é que a gente atua nesse mercado que, além da competição, tem o preço. E aí tem a inovação, então o cliente querendo novidades, o que você pensa fora da caixa, o que você tem aí de tecnologia que consiga acelerar, pensar em probabilidade. A gente tem aqui
ferramentas hoje que viabiliza olhar julgamentos históricos de juízes e saber, olha, pelo perfil deste juiz, qual que é meu percentual de ganho dessa causa? Antigamente a gente falava, olha, 50-50, porque cabeça de juiz você não sabe como é. Hoje em dia você fala, olha, pela sua causa e hoje pela ferramenta, eu te digo que o seu percentual de ganho dessa causa é de 23,4%, com base em julgamentos que essa pessoa tenha feito antes. Então, a gente vai ali usando a inovação a nosso favor para ficar cada vez mais refinado, inclusive, né? A comoditização de serviços, e isso é um problema, porque isso também briga pelo preço e as pessoas começam a fazer ali esse dumping no mercado, né? Deixando as coisas assim muito prateleira, e isso é complicado, porque quando você trabalha no tailor-made, você precisa de mais tempo, você precisa de mais dedicação, mais horas dedicadas para fazer uma coisa customizada. E a falta de caixa, porque, gente, vamos combinar assim, a gente está numa época que dinheiro não aceita desaforo. Ninguém está podendo rasgar dinheiro, ninguém mais tem, ou poucos sobreviveram com escritórios enormes, com aqueles escritórios de esquina, que cabia um sofá e uma impressora na sala. Está todo mundo olhando para a eficiência, para devolver andar, para colocar turma em open space. Então, sim, tem uma série de desafios hoje para os quais a gente está olhando, combinados com as expectativas dos clientes. Então, o que os clientes hoje eles estão querendo, né? Pessoalidade nas relações. Assim, o cliente, ele quer falar com o só. Não tem aquilo, meu advogado sênior tá tocando, ele quer falar com você. Ele quer ter, assim, empatia, escutativa. Ele quer resposta rápida, imediata e disponibilidade imediata. E você pode ter certeza que se você não responder, no momento seguinte, ele vai tentar ligar para o seu concorrente. E quem atender ele primeiro e resolver o problema dele primeiro, vai ter prioridade. Ele quer que você entenda do negócio dele, do setor dele, que você proporcione esse ambiente diverso, que você tenha o melhor preço com qualidade, ou seja, que você faça mais por menos, e que você resolva o problema dele. Ele quer jogar ali o problema no teu colo e resolver. Dito tudo isso, do que a gente está falando? A gente está falando de profissionais que antes, para eles serem bons, eles tinham que ser tecnicamente brilhante. Hoje, o tecnicamente brilhante é a premissa. O que vai fazer as pessoas serem agora profissionais de destaque são outras competências. Depois eu até, não precisamos passar uma por aqui, mas eu até compartilho com vocês com prazer essa lista das principais tendências, olhando aqui o que a gente tem visto. Então, o equilíbrio emocional, capacidade de conectar, fazer vínculo, ter foco, ter uma visão estratégica, saber lidar com pessoas, saber ouvir, ter empatia, ter uma comunicação boa, assertiva, uma comunicação clara, rápida, assumir risco, ter uma análise crítica, ter resiliência, tomar decisão rápida, ser criativo nas soluções, autoconfiança, curiosidade, tá ali no long life learning, que a gente fala daquele aprendizado contínuo, porque tá aí uma profissão que você não pode se dar ao luxo de dizer, ai, não, agora já aprendi, me formei. Não, tá tudo atualizando o tempo inteiro. Então, esse estudo veio aqui da GV falando como formando a advocacia do presente e do futuro. E esses skills eu meio pesquei de lá. E olha só que difícil e que desafio que a gente tem como RH hoje. Por que a gente precisa ser estratégico? Porque se a gente não formar profissionais que tenham tudo isso, a gente está perdendo lugar. Então, olha só. Então, o RH, além de formar profissionais, operar nesse mercado desafiador e entender a demanda dos clientes, ele ainda precisa trabalhar com uma série de adversidades. Então, a tal da atração e retenção de talento, ter certeza de que você está conseguindo trazer as pessoas certas e que elas estão felizes, estão ficando com você na sua empresa, desenvolver e formar esses profissionais. A escassez de tempo, gente, eu acho que hoje o maior ativo que as pessoas têm é o tempo. Então, como é que você faz a pessoa parar para participar de um webinar de saúde e qualidade de vida ou de um treinamento e tenha certeza que ela está ali presente, que ela não está multitasking, abrindo Teams, respondendo e-mail com a câmera fechada, participar das coisas. A comunicação interna, assim, esse é um desafio que eu enfrento diariamente, porque as pessoas estão bombardeadas por estímulos. Ninguém consegue mais ler e-mail. Então, quantas vezes eu solto um e-mail, a pessoa pergunta, responde, pergunta o que está no e-mail e dá vontade de falar, gente, você não leu até o fim. Ou a pessoa apaga, quando vem do RH, nem lê, porque é tanta coisa, tanta informação que ninguém dá conta de dar vazão. O tal da segurança psicológica, que é como é que a gente cria esse ambiente onde as pessoas podem ser o que elas
querem e não o que esperam dela, que elas possam ser transparentes, que elas possam falar de vulnerabilidade, de dificuldade, de trazer problemas, porque não existe mais aquela questão de seja profissional. O problema você deixa em casa. A gente já sabe que isso não existe, que o problema está com você onde você estiver. Você pode ir para o Japão, o seu problema, a sua preocupação, a sua noite sem dormir, a sua conta sem pagar, o seu filho com febre, a sua mãe acamada, está com você. Então, essa segurança psicológica das pessoas terem abertura, negociarem com o gestor, fazer essa gestão humanizada, compliance, já não é permitido muito tipo de comentário bobo, de ações inadequadas, erros que se cometiam no passado e que hoje o compliance já não tolera. Então, isso já nem pode mais acontecer, inclusive. Empoderar e treinar a liderança, porque acho que tem um trabalho do RH de co-liderar, de ajudar, de fazer algumas intervenções, mas o líder tem que ser aquela figura inspiradora, que o time confia, que o time aciona, trabalhar a sua marca empregadora, e essa está muito ligada com a próxima, que é a tal das redes sociais, né? Eu brinco que hoje em dia o Instagram e o LinkedIn é quase uma intranet. São as pessoas conseguindo olhar pelo buraquinho da fechadura como que é teu ambiente, como funciona a rotina, a cultura da sua empresa. Então, você tem que tomar muito cuidado para trabalhar essa marca e ser atrativa, porque isso viraliza. E as pessoas muito rapidamente, com esses perfis, conseguem entender como é. Se é hostil, se não é, se funciona bem, se tem respeito, se tem atividades lúdicas, se é muito pesado, se a carga é pesada. E, inclusive, o que falam as pessoas quando saem daí, né? Tem hoje aqueles Glassdoor, que você procura pelo nome e você sabe o que falam da tua empresa. Paga bem, não paga, por que que eu saí? Público. Então, as pessoas conseguem ali ter uma visão da sua marca e você precisa trabalhar muito essa experiência do empregado. E aí, quando eu falo experiência do empregado, é em toda a sua jornada. Não caia na besteira de achar que no momento que a pessoa foi desligada ou pediu demissão, ela deixa de ser uma questão. Eu posso falar por experiência própria. Quando eu vim para cá, quando eu recebi uma proposta do Trent, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha antecessora. Ela era uma amiga já de longa data. Eu falei, amiga, me fala, é roubada, é legal, vale a pena? E ela me trouxe assim a ficha de como era a experiência, os desafios que eu ia encontrar. Então, as pessoas que saem, não, a gente não tem que se preocupar só com quem vai para cliente, quem vira potencial cliente. A gente tem que olhar para as pessoas que influenciam outras, que fazem recomendação, que falam bem do teu espaço. Então, tomar todo esse cuidado para que a jornada de quem passa por aqui, do começo ao fim, seja incrível. Não adianta jogar um charme ali na entrevista de recrutamento e depois não cuidar dessa pessoa para ela sair frustrada, triste e com uma percepção horrível do seu trabalho, né? Qualidade de vida e equilíbrio, e a gente tem que entender que isso hoje é uma questão e as pessoas priorizam isso. Você pode ser workaholic, você pode ter satisfação em trabalhar profissionalmente, mas as pessoas estão buscando isso, a nova geração busca isso. Assim como eles estão buscando feedback e reconhecimento. É uma geração que quer muito entender, estou no caminho, não estou, o que, que tem para mim, quanto tempo eu levo até a sociedade, isso é viável ou não, porque é uma turma muito imediatista e que é muito movida a elogios, a críticas, buscam isso, né? Aí a gente tem também a questão da gestão do conhecimento, porque de certa pessoa sai, vai embora, e aquilo não está salvo, não está sistematizado, você perde tudo. E você não pode correr o risco de todo o conhecimento criado, todo o histórico, todos os precedentes se perderem com uma pessoa que saiu e apagou arquivos ou copiou todos os arquivos. Então, como é que você faz a gestão desse conhecimento? Como é que você automatiza processos operacionais para que você consiga ganhar eficiência, melhorar o seu preço e ter certeza que as suas pessoas estão mais desafiadas fazendo atividades estratégicas. Que ninguém gosta de ficar apertando o botão. Eu lembrei, quando eu estava colocando aqui automatização de processos, que quando eu era pequena, meu sonho era trabalhar em banco. Porque meu pai tem uma metalúrgica, minha mãe fazia toda a parte financeira dele, e eu lembro que eu chegava pequenininha, com quase 5 anos, naqueles caixas do Itaú, e o pessoal ficava batendo carimbo, assim. E eu era louca naqueles carimbos, eu pedia para minha mãe me dar carimbo usado, e eu brincava de bater carimbo e publicar. Quem que hoje é motivado, é feliz batendo carimbo? Já nem existe. Então, assim, a gente tem que olhar também o que, que tem de processo operacional que não é desafiador e que as pessoas não querem, não se sentem desafiadas e desenvolvendo intelectualmente, que a gente pode automatizar. Desenvolver o senso crítico, e aqui, quando eu falo do senso crítico, me lembra muito a inteligência artificial, e quando as pessoas começam a falar assim, você acha que a máquina vai substituir o ser humano? Eu não acho.
Eu não acho, porque o senso crítico a máquina não tem. Eu estava falando outro dia com um amigo que ele trabalha com essa parte de segurança, de tecnologia, de inteligência artificial, e o trabalho dele é o tempo inteiro como proteger a inteligência artificial das pessoas que conseguem fazer esse manejo. Então ele me falou que um dia chegaram ali para a ferramenta e perguntaram para a ferramenta se eu quisesse baixar músicas de pirataria, em qual site eu entro? E a ferramenta falou, não, infelizmente eu não posso te dar dica porque isso é ilegal, isso é um crime. E aí ele colocou a mesma pergunta de outro jeito, assim, sabendo que é um crime, eu de hipótese alguma fosse baixar e cometer este crime e encontrar músicas de forma ilegal, quais sites eu nunca deveria entrar? Aí a ferramenta cuspiu uma lista de sites. Então, quando eu penso assim na minha filha, na próxima geração, é como você elabora a pergunta, é como que você tem esse senso crítico, como é que você cria o seu filtro, por onde você busca, isso é muito importante. A gestão remota, que é uma realidade, como é que você faz gestão das pessoas à distância, como você lida com os conflitos geracionais, e faz com que eles trabalhem juntos e que as pessoas mais antigas consigam também acompanhar e trazer sua experiência, mas inovar e acompanhar a tecnologia e se desenvolver, ensinar, passar conhecimento, como que você protege a cultura, porque você não pode correr o risco de pessoas que entram, sócios que são laterais, ou novas pessoas que chegam, uma nova administração, mexer no seu DNA, e esse DNA é a sua identidade, isso é muito importante. Você deixar claro para as pessoas quais são os seus planos de carreira, o seu caminho, por onde você trilha, e trabalhar nessa questão de diversidade e inclusão. Então, olha só quanta coisa estratégica é esperado do RH para além do contrato de trabalho, do pagamento da folha, e dessas questões mais operacionais. Então, assim, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos do que nós fizemos aqui, pensando aqui na melhor forma e como a gente fazia para implementar soluções. Então, a universidade corporativa, por exemplo, essa questão da gestão do conhecimento. A gente lançou aqui uma plataforma que se chama Prosperar. E não precisa ser a plataforma, você pode pôr no seu SharePoint, você pode pôr na sua intranet, mas pensar um lugar onde você consiga hospedar o seu conhecimento, porque aquela palestra que você fez hoje, que você gravou, e o estagiário que entra semana que vem, ele pode entrar, acessar, se interessar, e o conteúdo está ali disponível. É uma forma de você continuar ali promovendo uma educação de alto nível, oportunidade de aprendizado prático, e você não precisa de um grande palestrante de fora que vai cobrar não sei quantos mil reais. Você pode criar conteúdo interno. Uma das melhores palestras que eu já assisti aqui foi um sócio do Rio de Janeiro, que inclusive ele é professor de universidade, ele é de arbitragem, e ele estava ensinando o poder da oratória. E foi maravilhoso o curso dele, prático de oratória, tinha até um teatrinho. Foi uma coisa interna que foi um sucesso, e as pessoas adoraram, assim, como influenciar na sua forma de se posicionar, de raciocinar. Então, a gente tem que manter esse conhecimento atualizado, né? E desenvolver para além das habilidades técnicas, as comerciais e comportamentais. E pode ser solução caseira, e pode ser no dia a dia, pode ser na prática, e isso é muito importante. Aqui a gente costuma dizer no Trend que nós queremos que as pessoas sejam especialistas nas suas áreas de atuação, mas que eles consigam navegar por todas as áreas do direito, porque isso gera oportunidade de negócio com o cliente. Então, quando um advogado, sei lá, do ambiental estava numa reunião no começo da pandemia, se ele conseguisse falar alguma coisa sobre o trabalho híbrido, remoto, gerava uma consulta para o nosso trabalhista. Então, é assim que a gente vai colocando áreas para falar com outras áreas, o contencioso para trazer um tema que é relevante, o tributário falando da reforma tributária para a turma do ambiental e criminal, porque isso vai gerando oportunidade, a pessoa vai tendo repertório, ela vai se aprofundando, ela vai tendo conhecimento, conteúdo, vai entendendo o dia a dia do cliente, consegue criar essa relação, esse vínculo, né? Aí eu falei dos comunicados internos, daqueles e-mails que as pessoas apagam. Teve uma sócia outro dia que a gente conseguiu um curso super bacana para ela nos Estados Unidos, era um curso de liderança feminina, formação de liderança feminina, e assim, já estava no prazo de inscrição e nada dela se inscrever. E aí eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, escuta, sério mesmo que você não tem interesse? É tão concorrido, conseguimos uma vaga, tal. E ela falou, do quê? Eu falei, o curso nos Estados. Ai, não acredito que eu fiz isso. Ai, veio ali com aquele heading de treinamento, eu deletei sem ler, achei que fosse mais um daqueles treinamentos da RH. E aí eu comecei a pensar, né?
que dureza, porque era um super treinamento legal, sofisticado, com uma viagem internacional, e ela verbalizou, achei que fosse mais um dos treinamentos, apaguei sem ler. E aí eu trouxe logo depois da Universidade Corporativa, porque quando a gente lançou a Prosperar, a nossa Universidade Corporativa, a gente soltou um e-mail, a partir de agora tem a sua trilha de aprendizado, clique aqui para acessar a trilha. Eu tive, assim, num escritório que tem mais de 500 pessoas, talvez 20 cliques de curiosos que quiseram entrar para saber o que era tal da plataforma Prosperar, que hospeda a Universidade Corporativa. E aí me deu uma frustração, porque eu tinha feito um investimento grande, uma ferramenta que eu contratei da Walltech, que era sofisticada. Aí eu fiquei pensando, gente, como é que eu faço esse povo com excesso de e-mail abrir a plataforma, entender do que se trata e perceber que lá tem conteúdo relevante? E foi assim que a gente colocou o Gui, nosso copeiro maravilhoso, com um carrinho de sorvete que trazia um tag com QR Code que abria a plataforma e falava assim: e você sabia que além de acessar no seu computador, você também pode ir ouvindo no caminho da faculdade, no busão, no caminho de casa, no carro, de onde você quiser. E aí nós tivemos mais de 300 cliques no mesmo dia, porque a gente promoveu uma experiência de interação, né? Então, eu trabalho muito com o time de marketing para exercer essa criatividade, com o time de criação, o que eu consigo de visual. Se é uma campanha do convênio médico, eu sei que as pessoas vão ver ali convênio, eles vão apagar. Eu adesivo o banheiro, eu adesivo o elevador, eu ponho plaquinhas, eu ponho coisas na copa, eu ponho um tag no carrinho que passa no café da tarde. Então, tudo que a gente puder fazer para despertar e chamar atenção gera engajamento, e isso é importante para a gente atrair o público-alvo, né? Outra coisa que a gente realizou aqui que foi um sucesso foi a pesquisa de clima interno, para a gente entender a nossa cultura, os nossos desafios. E a gente chamou, nem foi uma pesquisa de clima, porque não era aquela coisa densa, chata, era um pulse survey, né? Que a gente fala em inglês, que é o tal do medir a pulsação, é pulse de pulse mesmo, né? De vamos sentir como é que tá, com esse mote de que nós estamos aqui interessados e ouvimos vocês. A primeira responsabilidade, quando eu trouxe aqui para o comitê executivo a tal da pesquisa, foi: vixe, mas essas coisas geram uma expectativa, porque daí o povo vai criticar, vai querer saber o que a gente vai fazer, ação. De fato, gera expectativa, mas gera transparência, um canal de comunicação. E aqui eu trouxe, de fato, o resultado das nossas últimas pesquisas, que diz, assim, os temas que foram mais elogiados, aonde a gente tem uma área de oportunidade que não pontuou mal, e aonde a gente tem um ponto de atenção que as pessoas colocaram como crítico, e que eles tinham um problema. Então, eles traziam muito a questão de: tenho orgulho de trabalhar aqui, o ambiente é inclusivo, o treinamento está redondinho, eu estou conseguindo desenvolver meu intelectual, me sentir desafiado. Mas eu ainda entendo muito pouco da estratégia, eu estou aqui muito no dia a dia, executando o trabalho dos clientes, sem saber exatamente para onde o escritório vai, quais são as áreas que vocês estão querendo crescer e investir, qual que é a nossa estratégia de precificação. Eu estou com pouca clareza da minha carreira, assim, quais são os próximos passos, o que eu tenho que fazer para me tornar um advogado sênior, se eu sou pleno, que habilidades eu preciso desenvolver. E aí, como ponto de atenção, veio o feedback. Todo mundo dizendo: o problema aqui, a nota baixa aqui é feedback. As pessoas não dão feedback. Esperam uma avaliação de desempenho para falar uma vez por ano, formalizar o feedback. Foi sensacional. Assim, a partir disso, a gente conseguiu ter um diagnóstico e trabalhar pontualmente em cada uma dessas questões e ter uma estratégia para lidar com elas. Isso, você não precisa de uma grande consultoria, você não precisa de coisas mirabolantes. Um Google Forms, com as perguntas certas, direcionadas para o que você quer entender, entender suas fraquezas, é sensacional e já funciona e já consegue te dar ferramentas para tomar decisões. E aí, essa questão do alinhamento da liderança, como tinha aparecido na pesquisa tal da falta da estratégia, foi a primeira coisa que a gente pegou. Então, assim, eu criei para a parte administrativa o que a gente chama de all hands, todas as mãos juntas, né? E a gente tirou um dia por ano para discutir a estratégia do negócio, como eu, como administrativo, colaboro para a estratégia final, como que eu dou suporte para os sócios, para a liderança. E foi sensacional. Aqui na fotinho, a gente trouxe um sócio para falar o que ele espera do staff, que o administrativo a gente chama de staff. E as pessoas, pela primeira vez, tiveram clarezas de o que é esperado de mim. E esse cara falou: olha, gente, eu espero que quando meu cliente ligue, pergunte como está a fatura, que alguém responda prontamente, com uma visão holística do começo ao fim, que não me fale só quanto que está no timesheet, mas me fale se tem despesas, custos, que me oriente, porque no final das contas, vocês são muito especialistas administrativos, nós somos os advogados, vocês têm soluções melhores, propostas melhores. E ali a turma saiu tão mexida, tão energizada, repensando processos, que foi sensacional. Aqui também, essa foto da direita, no sofá,
são todos os nossos sócios. Uma vez por ano, eles vêm de Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, aqui para São Paulo, se reúnem e a gente passa um dia inteiro numa sala discutindo estratégia. E isso é super importante para estar todo mundo na mesma página, remando para a mesma direção. E aí a gente, uma vez por ano, faz o que a gente chama de nosso town hall, que é trazer todo o administrativo e o corpo jurídico para uma reunião contando como foi o encerramento do nosso ano fiscal e quais são as nossas metas e propostas para o próximo ano. Isso, cascatear a nossa estratégia e abrir esse canal e mostrar com transparência o que é prioritário para a liderança, já gerou um engajamento enorme. As pessoas passam a ter propósito. Eu sei porque eu estou fazendo isso, eu sei qual é a importância e a relevância desse assunto, eu sei por que o escritório está tomando essa decisão, por que o escritório está olhando um sócio lateral aqui, por que o escritório abriu uma área de comércio internacional que não tinha. Então, isso é fundamental. As pessoas, quando elas têm conhecimento, elas conseguem colaborar de uma forma muito mais ativa, né? E aí, outra ferramenta também que é sensacional e que tornou a gente muito estratégico são as entrevistas. Simplesmente assim, um templatezinho, um form que a gente criou para quando a pessoa entra, depois ali de 15, 20 dias, a gente pergunta algumas coisinhas para ela. Depois de 3, 4, 5 meses, a gente faz a entrevista de acompanhamento. E quando a pessoa está indo embora, a gente faz a de desligamento. E ali tem perguntas assim, genéricas, sobre aquele momento de entrada, da adaptação, integração ou da saída. Então, assim, por que que você mandou o seu currículo para cá? O que que fez você considerar a nossa proposta? Como que você chegou até nós? Assim, você se candidatou, você foi indicado? Como está sendo a sua integração? Tudo que a gente prometeu ali na proposta está se materializando? Você tem tido todo o suporte que você precisa? Você está indo embora? Por que que você está indo embora? Tem alguma razão, algum motivo especial para você ter aceitado essa proposta? Você está indo para ganhar mais ou menos? Você sugere alguma melhoria, dado o tempo que você teve aqui, a vivência que você teve aqui? E esses indicadores são sensacionais, assim, porque você consegue trabalhar com base em dados, né? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos desses resultados e tem um monte de gráfico, tem um monte de análise crítica, e não precisa ter sofisticação, não precisa ter um acompanhamento de uma evolução dos últimos tantos anos, pode começar agora e começar a mapear, mas, por exemplo, aqui da esquerda, os indicadores de como chegou até nós. E aí é curioso ver que 31% dessas pessoas que chegaram até agora, por exemplo, nesse último ano fiscal, vieram por indicação, 46% pelo LinkedIn. O resto, num percentual menor, ou foi vaga anunciada, ou foi pela feira de recrutamento, ou foi porque algum headhunter fez um contato. Aqui eu já consigo entender que meu esforço está em trabalhar as indicações e LinkedIn. Ali é a oportunidade. Se eu olhasse para 2 anos atrás, no ano 2022, 51% das pessoas vinham por indicação e 3% pelo LinkedIn. Então, assim, você começa a mudar a sua estratégia de anúncio de vaga, de onde publicitar, tipo de relacionamento que você tem que fazer. E esse aqui da direita, pessoas ali no ingresso, depois de 2 meses de casa, a gente perguntando assim, me conta, assim, qual foi, numa ordem de 1 a 6, a sua prioridade em ter aceitado aqui a nossa proposta e ter entrado no Trend? Então, você consegue monitorar que, assim, todos os anos as pessoas deram maior peso pela possibilidade do desenvolvimento de carreira. Segundo lugar, apareceu nos 2020, 21, 22, que foi a reputação. Por algum motivo, ela caiu para 6º lugar em 2023 e foi para 4º lugar em 2024. Então, tem que entender, o que está acontecendo aqui? Por que que isso passou a ser uma questão? Flexibilidade no trabalho, teve sempre em terceiro lugar estavelmente. Oportunidade de carreira internacional, por conta da nossa associação, é um apelo, mas não é o principal motivo. Ou remuneração. Então, não era o principal motivo em 2020, 21, 22, em 23 manteve-se em quinto, 2024 virou 2º lugar. O que está acontecendo? As pessoas estão endividadas por conta da pandemia, tem aí um comportamento para a gente estruturar. Então, minha sugestão é simples, é fácil, você só precisa de alguém acompanhando, ter esse formulário e fazer esse diagnóstico. Então, outro papel que a gente tem aqui, também muito prático e estratégico, são as business partners. Não precisa ser alguém dedicado só a isso, elas fazem outras coisas, elas cuidam de treinamento, elas cuidam de outros temas, mas elas, por exemplo, no dia a dia, conversam com as pessoas, conseguiram criar esse ambiente de
segurança e de respeito com os associados, onde eles abrem os corações. Aqui eu tenho um exemplo assim muito pontual de uma área que a gente identificou um problema. E a gente conversou com 10, 15 pessoas da área para entender o que estava pegando. E aí a gente sentou com o gestor e falou: olha, tem um monte de coisa positiva aqui nesses pontos de destaque, mas tem aqui uns pontos de atenção. A galera anda sufocado com vocês fazerem microgerenciamento, que vocês delegam, mas não confiam, fica ali fazendo controle, prazo interno, e isso está chateando as pessoas. Tem uma reclamação sobre a isonomia da pirâmide do time. Eles estão achando que tem muito advogado sênior e estagiário, tem um gap ali entre júnior e pleno, e como é que a gente... Eles não estão tendo para quem delegar, e ao mesmo tempo está começando a ficar caro trabalhar em alguns projetos e muito operacional para sênior fazer trabalho que não é tão sofisticado. Estão reclamando ali do volume, essa demanda por disponibilidade integral, porque os sócios estão começando a acioná-los de final de semana, expectativa de que eles leiam um e-mail depois das 10 da noite, respondam. Estão reclamando de sistemas, estão reclamando... E aí a gente vai ali entendendo nessas entrevistas de acompanhamento onde que tem diagnósticos e pontos de melhoria. A gente vai conseguir atender tudo? Não. A gente tem política e regras? Tem. Mas a gente vai entender pelo menos o que está pegando para as pessoas, o que está gerando insatisfação ou o que está funcionando muito bem que a gente tem que replicar para as outras áreas. Outra coisa também, assim, bacana e que tem que ter credibilidade é o B-Compliance, nosso canal de ética. Então, ali a gente tem com transparência, e não precisa ser uma ferramenta, não precisa ter um head de compliance, um time de compliance. Você pode ter um canal com managing partner, que tem a possibilidade de ser anônima, com sócio administrador ou com comitê executivo, mas que as pessoas se sintam tranquilas de que denúncias feitas ali vão ser investigadas com responsabilidade e confidencialidade, sem represália, que os comportamentos que são inadequados vão tomar medidas disciplinares. A gente treina aqui também o que a gente chama de point one, que é o contato ponto, para que quem ainda fica ali meio na dúvida, seu registro, um hotline, ele possa procurar, olha, está acontecendo tal coisa, me senti desrespeitado naquela situação, será que eu estou viajando e estou paranoico? Ou você tem alguma recomendação de como é que eu lido com isso? E assim a gente consegue fazer um monitoramento e uma prevenção do ambiente saudável, né? E a gente criou também aqui o tal do Sextou com Compliance, de tempos em tempos a gente traz aqui, por meio de conversas bem informais, o nosso compromisso com a harmonia no ambiente de trabalho, relembra a nossa ética, código de conduta, o que é certo, o que é errado. Isso é muito bacana. E eu já tive questões aqui de investigações que eu fiz e que foi identificado um comportamento que era absurdo. E aí, assim, o RH tem autonomia para falar: não, gente, isso não é aceitável, nós vamos desligar essa pessoa. Ah, mas ele é tão bom, mas ele está cheio de prazo. Mas a gente tem que mostrar que aqui funciona com seriedade, que a gente vai ficar passando pano e aceitando condutas inadequadas, senão a gente perde a credibilidade a respeito. Então, isso também é um exemplo, né, de uma atuação bastante estratégica do RH para dar essa credibilidade. Coloquei aqui também a foto nossa com a molecada para falar das feiras de estágio, mas não só isso, os encontros periódicos com os estagiários. Então, a cada 2 sexta-feiras, logo depois do almoço, a gente marca um bate-papo, uma roda de conversa, entendendo o que essa galera busca. Trocar experiência, vivência. Isso é muito bacana para sentir a pulsação dessa galera. Eu, assim, nesse tempo todo, nesses 15 anos de RH, eu ia para as feiras há 10 anos atrás, as pessoas perguntavam: qual é o valor da bolsa? Me diz uma coisa, e tem VR? Quanto é o VR? Hoje em dia, a última coisa que eles perguntam é remuneração, o valor da bolsa. Eles perguntam: mas eu vou ter tempo para estudar e não faltar? E quando eu estiver na minha semana de prova da OAB, qual que é a política do escritório de dispensa? E como que é o ambiente de vocês? As pessoas, assim, têm espaço, lidam com sócios, têm respeito, ou é aquela coisa que o advogado júnior manda no estagiário, o pleno manda no júnior? Então, isso é muito importante você tramitar para você espalhar da sua cultura, do seu funcionamento, e isso costuma ser um sucesso, e cada vez que eu volto dali, eu volto com novas ideias, assim, do que a gente tem que repensar e atualizar. A gente aprende mais com eles do que eles com a gente. Com relação à diversidade e inclusão, a gente tem aqui os grupos de afinidade, são 6 grupos. A gente começou com equidade de gênero lá atrás, depois a gente trouxe o LGBTQIA+, que é o LGBT que a gente chama, o PCD das pessoas com deficiência, a questão étnico-racial e o religiões.
encontrando a cada 2 meses cada um desses grupos para discutir abertamente questões dessas temáticas, mas que não necessariamente a pessoa precisa se identificar para compor um grupo desse. Ela pode, a gente está educando, sabe? A gente está criando aliados, a gente está criando um ambiente inclusivo para a gente entender o funcionamento das pessoas e para que elas possam ser aqui dentro do que elas querem, sabe? Que elas possam se trabalhar com autenticidade, com liberdade. E esse novo, que é novinho mesmo, é um bebê que nasceu esse ano, é o de gerações. Misturando as gerações. Porque o que a gente começou a perceber? Que a nossa população começou a envelhecer. E aí, o que você faz? Você não pode descartar quem tem conteúdo, quem tem histórico, quem tem conhecimento e tirar da cabeça aquela coisa de, ai, sabe o quê? Agora ficou caro. É uma pessoa que já tem X tempo de casa, não ficou caro. Você tem que manter ela atualizada para ela justificar o valor dela e o quanto ela agrega, né? Então, nesse contexto dos gerações, por exemplo, uma coisa que a gente fez que foi muito bacana, aqui no Trend a gente tem o que a gente chama de estágio de férias. Então, em julho e em janeiro, nós convidamos estagiários para vir e ficar 4 semanas aqui no escritório. É um estágio remunerado de 4 semanas, e eles têm essa vivência e trazem novas ideias, novos olhares. A última edição, agora de julho, a gente, pensando nessa questão do conflito geracional, a gente abriu vaga para pessoas mais experientes. E a premissa era essa, que a faculdade de Direito fosse a segunda, ou que essas pessoas tenham começado a faculdade mais tarde. E foi sensacional, porque nós abrimos 11 vagas e tivemos 380 inscritos. E, assim, o aluno mais velho, o estagiário de Direito, tinha 57 anos e a média da idade era 41. E foi muito bacana para entender, assim, como é que além dessas pessoas que por qualquer razão, ou porque estão realizando um sonho de estudar direito mais tarde, ou porque tiveram outras questões e criaram primeiros filhos e depois investiram na carreira, ou tiveram que parar em algum determinado momento por outras questões. Além dessas pessoas serem muito gratas com a experiência de ter a vivência e trabalhar nesse espaço enquanto está ali cursando, a gente conseguiu também entender como é que essas pessoas trabalham junto e como que a gente pode aprender umas com as outras e se completar, assim, tem um complemento, não tem sobreposição, né? Então, a gente percebe que isso estimula o crescimento do negócio, a gente deixa a nossa sociedade mais inclusiva, a gente discute temas que combatem o etarismo, e a gente oxigena o ambiente, trazendo novas visões, novas bagagens, experiência, e promovendo aí esse debate de como essas gerações podem trabalhar juntas. E foi sensacional, foi uma experiência maravilhosa. Aí, olhando um pouco aqui para qualidade de vida, saúde mental, a gente tem o Viva Trent e o Florescer. O Viva Trent é tudo que a gente consegue promover um pouco de desopilar, sabe? Porque essa equação é muito difícil. Assim. Todo mundo trabalha com alto grau de exigência, padrão de qualidade altíssimo, disponibilidade esperada pelos clientes, mas também a gente quer que tenha um bom convívio, né? E bom convívio, gente, vamos falar, já não está mais nessa pegada de happy hour, vamos todo mundo pro bar beber. Essa molecada de hoje em dia, às vezes, está até mais saudável, não quer encher a cara, não tem o apelo do happy hour. Então, vamos olhar o que é. É um beach tênis, uma quadra que você aluga um dia, ou é um churrasco que você faz ali numa chacrinha de alguém, mas que dá essa conexão de conhecer as famílias, de estarem juntas. É um futebol. E aí fazer as pessoas participarem, e eu escolhi justamente essa foto aqui do futebol, que eu tô aqui agachadinha de chuteira azul e rosa, e eu sou operada da hernia de disco. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, além de sedentária, assim, operada da hernia de disco, eu nunca tinha jogado futebol na vida. Mas como RH, eu pensei, é um momento importante de eu estar lá e interagir com essas pessoas em um outro ambiente. E é ali que você ouve um papo, que você conversa sobre uma questão pessoal, familiar, que você cria vínculos. As corridas, então a gente era difícil você ter uma estrutura para corridas, mas a gente fez as camisetas e começou, olha, quer formar um time de corrida à frente, um passo à frente? Então manda um e-mail aqui para o RH e retire sua camiseta. Promovendo saúde, qualidade de vida, a nossa salinha de inovação que a gente fala, que é um ambiente simples ali, tem 3 um puff da Rockstock e 3 cadeiras, mas que as pessoas voltam do almoço e tem um frigobarzinho ali, senta e passam aquele momento de lazer juntos, né? Ou até o grupo de afinidade que a gente criou, que é o Floresça, que a gente fala de questões de saúde mental. Então, a cada 2 meses, às vezes com um profissional convidado, às vezes com sócio conduzido, às vezes com o próprio RH,
Conta pra gente, assim, como você tá? A gente teve um tema aqui que foi super legal, e fora do Stories, você tá como? Nessa questão aí da pressão da rede social. Então, um espaço para a gente falar sobre vulnerabilidade, as pessoas adoram falar de vulnerabilidade e se sentir acolhidas pela vulnerabilidade. Então, que para terminar e concluir, que eu já vi que eu estou super no horário, mas redes sociais, então, assim, rede social é uma coisa que você não controla. Então, você tem que educar para não ter problema reputacional. Eu lembro um escritório que eu trabalhei, o principal cliente desse escritório na altura era o Ike Batista. E aí, na altura, o filho dele, que é super polêmico, tinha atropelado um ciclista e não tinha prestado socorro e tal. E aí, alguns associados começaram a postar e xingando e tal. E você tá entendendo que esse é o principal cliente do escritório? Ou ainda um outro que era. Teve um problema com a energia dele, ele ficou muito bravo e ele começou a falar mal da empresa de energia, e aí a gente falou, é um cliente do escritório que a gente está fazendo aqui um trabalho grande de transmissão energética. Então, a gente tem que educar, a gente fala sobre cuidado com a reputação, com a credibilidade, mas por ali também a gente acompanha as publicações e os comentários, né? A gente criou aqui o hashtag Orgulho de Ser Trend, por exemplo. E quando as pessoas se orgulham de alguma coisa, elas postam e colocam hashtag Orgulho de Ser Trend. E aí você começa a perceber também do que as pessoas gostam e admiram. Então aqui eu teve um caso aqui de uma sócia que ela colocou que ela ficou muito orgulhosa do Trent ter sido reconhecido na categoria de promove mulheres advogadas. Esse propositalmente eu trouxe o meu, foi um evento que a gente fez com a Silvia Ruiz, que é uma jornalista sensacional. Quando a gente começou a discutir essa questão de combate ao etarismo e gerações, a gente lançou um guia da menopausa, ensinando e educando as pessoas sobre o que é a menopausa. Por que não fazer piadinha do tipo, tá calor, hein, tá de menopausa? O que as mulheres sofrem quando passam pela menopausa, a questão da concentração, da memória, do calor, do desconforto. Então, eu fiquei super orgulhosa de trabalhar num lugar onde as pessoas estão ali tão preocupadas com wellness, né? E fazer o que é correto. Ou ainda aqui, orgulho em fazer parte da equipe. Então, a gente foi trazendo ali alguns exemplos, mas você consegue monitorar minimamente o que está sendo dito por você, acompanhar as publicações e, inclusive, os comentários. E aí, muito para terminar, então, mas por onde eu começo, né? Putz, eu quero. Como é que eu converto e viro essa chave, viro um RH estratégico do dia para a noite? Primeiro, que não é do dia para a noite, é uma construção. Mas a primeira coisa e o primeiro caminho é mobilizar a liderança. Porque se a liderança não estiver engajada e não esperar e incentivar um RH estratégico, isso nunca vai acontecer. Então, você tem que ter um business case mostrando quais são os benefícios, ter uns objetivos bem alinhados e mostrar que isso vai ajudar a alcançar as metas, ganhar competitividade. Você tem que mostrar quais são os benefícios tangíveis, vai reduzir custo, vai diminuir o turnover, vai reter mais talentos, vai fortalecer nossa cultura, usando sempre dados e métricas. Então, informações. E quando eu falo ali dos dados e métricas, é engraçado que quando eu entrei aqui, todo mundo falava assim para mim, e perdemos mais um associado. E eu falava, sério, mas o que aconteceu? Os sócios sempre diziam isso. Estamos pagando mal, salário, e porque a gente fica muito longe. A gente está no Morumbi, as pessoas é muito longe. A partir do momento que eu implementei a pesquisa de desligamento, remuneração era penúltimo, último tópico. Distância, nenhuma. Liderança, falta de feedback, falta de perspectiva de carreira, aparecia lá em cima. Então, isso me ajudou a ter contra-argumentos de, não, amigo, não é, a gente não está pagando mal. Não é porque a gente está no Morumbi. E isso vai te dando assim, a possibilidade de, com base em dados e métricas, mostrar a necessidade da gente mudar e repensar. Mostrar outros business cases, o que deu certo em outros escritórios, que possam inspirar, envolver a liderança no processo. É super importante que eles consigam participar ativamente, dar o feedback, a gente passa a atualizá-los com transparência e mostrar os resultados rápidos, assim, o que a gente chama do quick wins, né? O que a gente consegue num curto prazo já mostrar e já ter essa sensação de que movimentou e que as pessoas consigam ver reação para a ação, né? Aí, para concluir aqui, eu queria uma frase de impacto e eu pensei nessa de que o sucesso de uma organização depende das pessoas que nela trabalham, mas o papel do RH é garantir que essas pessoas estejam no lugar certo, na hora certa, com as habilidades certas. Então, não é sorte, não é cair de paraquedas, não é sobreviver, é arrumar esse fit. E quantas vezes aconteceu de, às vezes, olha, esse estagiário não está indo bem, eu acho que não faz sentido, ou essa advogada não. Aí você conversa com a pessoa, você fala,
não está na área certa, ou não está no momento certo. E às vezes você remaneja, faz um job rotation e a pessoa deslancha e ganha brilho, visibilidade, faz um excelente trabalho. Então, ter a certeza de que as pessoas estão habilitadas e capacitadas para performar é muito importante. Vou abrir para dúvidas, quero super agradecer aqui o tempo de vocês e deixo aqui esse meu contato para quem quiser escanear o QR Code, consegue aí salvar meus contatos. Estou super aberta para trocar. Eu acho que, primeiro assim, para estar na RH, eu gosto de gente, gosto de pessoas, né? Mas acho que mais do que isso, a gente não tem que ficar aqui queimando cartucho e repensando, reinventando. A troca de experiência, o que deu certo aí, o que não deu, como funcionou, como não foi, é uma forma da gente se conectar e conseguir também aprender uns com os outros. Então, eu fico aqui super feliz com o convite, espero ter, embora tenha sido a última palestra do dia, agregado e trazido aí para vocês alguns olhares, insights, e que todo mundo saia um pouco inspirados, minimamente, com ideias. Tati, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua participação, você sempre aí com conteúdo riquíssimo para contribuir com a gente. Nós temos duas perguntas aqui de participantes. Uma delas, pensando nas inúmeras competências que hoje são demandadas, como é o processo de avaliação e feedback? Perfeito. O nosso processo de avaliação, ele é bem esquematizado, nós temos competências esperadas para cada uma das funções e a gente olha dentro do nível e da senioridade o que é esperado e o que precisa aprimorar. Então, não é assim, precisa ter um conhecimento técnico tal. Não, talvez assim, no primeiro nível de advogado júnior, conhecer o técnico, interessar e desenvolver. No pleno, ter maior domínio. No sênior, entender também do setor do cliente. E aí esse processo é anual, então uma vez por ano a gente coloca o gestor para avaliar, mas a gente tem também o que são os colaboradores do processo inteiro, porque não adianta você ter o olhar e a visão só de um. Você pode indicar pessoas que trabalharam com você, pares que estiveram envolvidos em projetos grandes, para que a gente traga o maior número de insight e informação da visibilidade que as pessoas têm sobre você, para que você possa identificar pontos de melhorias e aprofundamento. E aí o feedback, a gente tem trabalhado muito continuamente também com sócios para que não aconteça só no momento da avaliação. Então, de tempos em tempos, nós provocamos, assim, aqui no plano de desenvolvimento, essa pessoa tinha como desafio melhorar gestão de pessoas e gestão de prazo. A gente deu ali um treinamento de gestão de prazo. Como é que está isso agora? A pessoa se organizou melhor? Essa pessoa está precisando de um apoio ainda? Então, é difícil. E assim, quando a gente fala, eu adorei a pergunta ali da inúmeras competências. Quando eu recebi esse estudo da GV, eu pensei, gente, se cada vez menos candidato quer perder tempo fazendo prova de inglês e teste, como é que eu vou achar em 1 hora, 40 minutos de entrevista, o strike da pessoa que tem 67 novas habilidades? É muito difícil, né? Então, por isso é importante dar proximidade para a gente estar ali desenvolvendo essas competências e entendendo no dia a dia como funciona. Eu vi que tem a Marcela aqui também, Excelentes Insights, um Isso tema super mesmo. importante e relevante. Cuidar de pessoas sob o ponto principal do sucesso. Você tem alguma dica inicial para escritórios que ainda não possuem essas práticas, gestão de pessoas? É imprescindível ter uma área dedicada? Gente, assim, eu vou ser muito sincera, eu sou completamente contra aquelas coisas megalomaníacas de que você precisa ter um departamento com 150 mil pessoas, alguém dedicado ao tema, né? Dá para fazer com o que você tem em casa. Quando a primeira vez a gente foi falar aqui do grupo Florescer e Saúde Mental, como foi o primeiro passo, Marcele? Pegar os atestados médicos. E aí, assim, com base em atestado médicos de pessoas que tiveram questões de afastamento por saúde mental, eu calculei na ponta do lápis quantas horas essas pessoas deixaram de trabalhar e quanto de receita deixou de entrar e quanta força a gente deixou de ter ativa. Naquele momento, já foi muito fácil mobilizar a liderança de que faz todo sentido e de que aquilo era importante. Então, assim, ponto de partida, trabalhe em dado, trabalhe em indicador, mobiliza a liderança. E não precisa ter uma pessoa dedicada, não. Você precisa ter alguém que esteja disposto no dia a dia a estar ali, no corpo a corpo, influenciando, entendendo, e sempre com muito respeito e muita capacidade de ter uma escuta ativa, para entender o que as pessoas estão buscando, o que elas querem, e para que elas se sintam cuidadas e que elas se sintam respeitadas. Eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que entrou mais alguma coisa. Ah, não, ela agradecendo. Então a Tatiane está aí disponível, como ela passou. Imagino que vocês tenham escaneado aí o QR Code. Caso não, ela está disponível aí no LinkedIn. É super fácil de encontrar, né? Para trocar mais figurinhas.
Tati, eu agradeço a sua participação, como sempre, é enriquecedor. E amanhã daremos continuidade. Essa foi a última palestra, encerramos o dia de hoje. Amanhã, a partir das 15 horas, daremos continuidade às apresentações. Boa noite, Tati. Muito Perfeito. obrigada. Obrigada, Marília. Um prazer. Boa noite, pessoal. Saiam daqui com novas ideias e vamos fazer um RH humano. Eu acho que isso é muito importante, são o que as pessoas mais esperam hoje em dia. Um grande abraço, Marília. Obrigada pelo convite. Um abraço, tchau.